Boa noite, pessoal. Hoje estou aqui com vocês para fazer mais um vídeo com respeito a teatro. Estou falando um breve comentário a respeito da minha carreira e que vocês podem ter deixado passar de lado, porque eu não fiz vários vídeos para o YouTube contando como que aconteceu comigo na hora em que eu decidi realmente entrar no grupo de teatro. Bom, o que aconteceu comigo é que eu sempre fui um nerd viciado em matemática, correto? Então eu precisava ter uma sociabilização que eu não tinha. Alguns dizem que isso significa síndrome de Asperger ou de Asperger, não sei, mas de fato era o que aconteceu comigo. Eu ficava cada vez mais soturno, cada vez mais tímido, somente estudando e me isolando na biblioteca, me isolando das demais pessoas, dos relacionamentos com as pessoas. E isso fez de mim uma pessoa muito solitária, certo? Eu lembro que na minha infância eu gostava de ficar lendo livros de ciências e não me incomodava em conversar com as pessoas. E isso trouxe a mim um paradigma muito importante. Eu não gostava de conversar com as pessoas. Eu ficava completamente sozinho e não desenvolvia a habilidade de comunicação necessária que uma pessoa normal adulta pode ter. Isso é muito ruim para quando você está numa fase adulta e quer comunicar, quer namorar, quer fazer as coisas e você não tem o aparato linguístico necessário para que você possa achar as palavras com precisão. Então não que eu tenha demorado a falar quando criança, mas que eu tenha tido uma infância um pouco muito solitária, que eu me lembre, brincando sozinho sempre. Bom, o que acontece na verdade é que o grupo de teatro entrou para mim em 2015, aonde eu fiquei sabendo que na minha cidade existia um grupo chamado Casa do Teatro. Então eu decidi me inscrever para ter uma desinibição com respeito à linguística. E ao mesmo tempo, sempre quando eu tinha um canal do YouTube que eu já tinha muito tempo antes, desde 2010, quando eu me portava diante da câmera, eu sentia um enorme vazio de palavras que chegavam à minha mente, ou seja, eu não achava as palavras necessárias para chegar a falar com vocês. Eu não chegava a distinguir dentre as línguas do dicionário, dentre as palavras do dicionário, aquelas que são mais próprias para que eu possa me comunicar diretamente, para que eu possa me comunicar diretamente com vocês. Então foi assim que aconteceu. O grupo Casa do Teatro, eu entrei em 2015 e de logo fui fazendo um diálogo, correto? Nesse diálogo eu senti muita necessidade de comunicação. Eu senti muita dificuldade de memorização. Eu não sei se hoje eu defino isso mais como uma falta de estratagema de decoreba, ou se é mais uma dificuldade realmente pelo fato da minha idade. Eu já estava com 31 anos de idade e, como vocês sabem, entrar no teatro com 31 anos de idade já não é uma tarefa muito difícil. Você já não tem toda aquela facilidade de memorização que você tinha quando você era um adolescente e tudo mais. Pois bem, aí estava eu lá para fazer o diálogo. O diálogo é um exercício do curso de teatro onde você tem de comunicar-se com uma outra pessoa e tudo sem texto, não é? Sem você poder ler nada.
Isso me trouxe uma série de dificuldades que eu custei para chegar a um patamar de nível pouco, de nível baixo, correto? Então, o que aconteceu além disso foi de que não estava tendo efeito de imediato. Na verdade, meu diretor falava que eu não estava querendo ouvi-lo. Isso, na verdade, foi acontecer durante o monólogo. Mas eu estava tentando interagir com os professores de teatro do modo de fazer perguntas a eles e eles me retornarem essas respostas de acordo com aquilo que eu achava que estaria bom para mim ou bom para o monólogo em si. Mas a partir disso eu demorei um bocado de tempo para aceitar não discordar do diretor. O diretor me xingou, me disse que eu não ouvia ele, que eu tentava dar desculpas para tentar fazer as coisas do meu jeito e tudo mais. Mas então foi, no ano de 2015 eu fiz um diálogo, depois fui para o monólogo, onde tive séria dificuldade, mas acabei tendo uma nota baixa no diálogo, mas acabei aprendendo a me expressar de maneira correta. Acabei mudando o meu sistema de diálogo para com o público e acabei conseguindo me expressar corretamente, correto? Acabei fazendo um monólogo muito bom, que até hoje eu estou redecorando ele novamente, correto? No teatro nós não digamos decorar, nós não falamos decorar, nós falamos interpretar. Mas, então é isso, galera. Depois veio o que aconteceu, foi que eu tive de fazer a peça de final de ano. Essa peça de final de ano, ela foi muito bom para mim porque eu interpretei Jesus Cristo no Alto da Compadecida, que é uma peça de Ariano Suassuna. Essa peça de Ariano Suassuna, ela foi muito interessante para mim por causa de eu ter aprendido a fazer Jesus Cristo, ter aprendido a fazer a entonação correta de Jesus Cristo com as pausas necessárias e tudo mais que se precisa para se fazer o personagem principal. Aliás, ele não é o personagem principal, que é o Chicó e o João Grilo, mas ele é um dos personagens cruciais da trama toda. Mas a partir daí eu apresentei o Alto da Compadecida umas 6 vezes, lá vamos para 7 vezes. Interrompemos um bocado agora em 2016, onde eu retornei a continuar a fazer o curso de teatro, mesmo já tendo um diploma em mãos, mas porque eu queria ter mais experiência, queria fazer mais peças, queria fazer tudo de novo e ter muito mais experiências. Para você ver, um curso superior de teatro, ele tem muito mais tempo de atuação do que um curso de 1 ano de iniciação teatral como é o nosso. Porém, o nosso curso de iniciação teatral, ele precisa de que você, quando vai se certificar como ator, você apresente como amador, se você não tiver o curso de teatro, junto à banca do SATED, 3 peças em cartaz no jornal, assim, expressas no jornal como que você atuou nelas, ou o diploma de curso reconhecido pelo SATED, correto? Reconhecido pela banca do SATED como um curso teatral de profissionalizante, não é? Que tenha um profissional atuando junto com vocês, o que é, no caso, o nosso diretor, o Geraldo Lafayette. Então, depois de tudo isso que aconteceu, eu retornei a fazer um diálogo esse ano
e agora estou treinando para fazer um monólogo. Está um pouco mais difícil para mim fazer um monólogo novamente, mas eu tenho de fazer mais treinamentos. Os monólogos vão ser dia 23, dia 22 e 23 desse mês, então estou treinando para fazê-lo, correto? Mas, e daí isso tudo de experiência que eu tive do teatro é uma, não discordar do diretor, que ele sabe mais do que você. Duas, você tem de ter um certo nível de humildade com relação ao que você acha com relação ao seu personagem, porque o diretor continua sabendo muito mais do que você, e às vezes nem sempre o que o diretor fala é o que você está gostando no momento, mas aquilo é crucial para que você possa desenvolver seu personagem da maneira correta, correto? Então, bom, é uma breve comunicação que eu farei com vocês a respeito do meu curso de teatro.